Então, pessoal, boa tarde. Vamos começar mais uma aula aqui de SI. Tá? Nós vamos estar falando sobre ERP, tá? Enterprise Resource Planning. A gente viu alguns tipos de sistemas de informação, tá? Sistemas, por exemplo, gerenciamento de vendas, para gerenciamento de marketing, cliente, cadeia de produção. Tá? E o ERP é um dos sistemas que a gente chama de SG, Sistemas de Informações Gerenciais. Tá? Ele é uma das categorias mais usadas porque ele é um sistema integrado. Tá? Então a gente vai estar vendo, eu tentei entrar em contato com uma empresa que chama Stock, que é um sistema de ERP que foi comprado pelo Magazine Luiza e agora eles estão liberando o acesso, mas tem que entrar em contato. Eu pedi para liberarem uma versão para a gente estar trabalhando, porque a gente usava isso no laboratório, né? E agora, para não ter que instalar, deixa eu tentar colocar um sistema online. Então, vou estar aguardando a resposta dele. De qualquer forma, eu cadastrei num sistema chamado Udo. Ele é um CRM também, na verdade, perdão, um RP completo, que tem vários módulos, inclusive de CRM. E ele só permite a gente colocar 10 módulos, né? E testar por 14 dias. Tá? Eu também tentei entrar em contato para ver se eles aumentam esse prazo para a gente estar usando o sistema. Tá? Porque o que a gente vai ver agora na disciplina é um pouco sobre o sistema, o RP. Existem vários, a gente vai falar sobre o CRP e o CRM, falar o que é, o benefício, porque dentro do perfil do profissional engenheiro, ele tem que conhecer esse tipo de nomenclatura, conhecer como funciona o sistema. E a gente vai estar vendo um pouco, eu quero tentar ver se a gente consegue usar um sistema RP. Tá? Aí depois a gente vai ver a parte legal, ética, tem coisas novas que eu trouxe para a matéria, que é LGPD, a gente vai falar um pouco no final, colocar junto com a parte ética e infraestrutura. Então, no geral, o sistema de informação, a gente entende que é todo aquele arcabouço que vai tratar nossos dados, né, para gerar informação. Então, dentro de um contexto empresarial, aquele volume de dados, fluxo de processos, ele tem que fazer um sentido e ele precisa ser organizado, precisa ser armazenado, precisa uma forma de consulta fácil, de ter uma informação importante à disposição de maneira rápida para que possa tomar uma decisão. Então, esse é o papel dos sistemas de informação. Aí a gente tem as classificações de acordo com as necessidades, de acordo com o perfil de quem vai analisar aquela informação. Então, a parte gerencial, sistemas de apoio à tomada de decisão, para a gestão, parte de executiva. Então, agora é só a gente entender todo esse contexto geral do sistema, o que é um sistema, para que serve, os benefícios, e entender que, para cada modalidade também específica, a gente vai ter um sistema mais adequado. Então, a gente viu no gráfico da outra aula, os principais tipos de sistema de informação, tá? E um deles é o RP, que a gente vai estar falando sobre ele hoje aqui, tá? Eu vou, na aula de hoje, trazer estava lendo um livro e eu achei um gráfico e encontrei fui pesquisar sobre o gráfico e achei um material, tá? Ele é um pouquinho interessante, eu achei ele legal, porque ele conta um pouco da história, tá? E tem um estudo de caso no final, então eu vou trazer ele hoje, tá? Então, assim, com autorização dos direitos, todos os direitos autorais, vou estar apresentando aqui um material, a gente está falando um pouco sobre RP, tá? Mas não foge do que a gente já tem visto. Então, assim, é um pouco, a gente viu a parte conceitual, definição, e a gente vai ver agora um pouco uma questão mais específica, como objetivos, benefícios, o que pode trazer de resultado. Então, a gente tem que pensar enquanto um engenheiro, produção, alguém que solução eu posso levar para onde eu for. Tá? Então, você pode conhecer um sistema de informação que pode gerar resultados positivos, né? Então, assim, você tem que ter essas ferramentas, tá? E conhecer. Então, a gente vai ver isso hoje. Tá? Vou estar abrindo aqui compartilhar a tela aqui. Acho que fica mais fácil.
Só um minuto aí, pessoal, que eu tô meio perdido. Aí, beleza. Só me confirma quando vocês estiverem visualizando a tela. Sim, professor, estamos visualizando, sim. Pera aí, esse aqui. Vou dar um zoom aqui para melhorar. Então, eu vou estar usando esse material da professora Simone, que vai estar especificando um pouco sobre RP. Então, assim, eu analisei ele é um pouco defasado, então, se algumas coisas forem mais atuais, eu vou estar complementando também. Então, aí depois a gente vai estar passando coisas mais... Tem uns artigos que eu separei, na verdade, outros estudos de caso, né? Estudos de caso foram apresentados em forma de artigos. A gente está vendo a importância e os benefícios que um RP pode trazer. Tá? Então, eu vou passar para vocês a indicação deste livro aqui. Eu não posso estar disponibilizando, mas vocês conseguem encontrar ele em Sistema de Informações Gerenciais, 12ª edição. Ao final de cada capítulo aqui, tem geralmente um artigo dando um exemplo de aplicação em alguma empresa, tá? Em alguma empresa grande, tá? Só um minutinho. Então, pessoal, voltei aqui. Deixa eu só colocar aqui. Tá, então, vamos lá. Aplicações integradas. Nós vamos estar atendendo essa demanda aqui, o tópico exigido do SIGA aqui, que é na segunda unidade, tá? Então, a partir da primeira avaliação, a gente vai estar usando este sistema aqui. Lá está falando de aplicações, tá? Então, basicamente, a gente vai estar vendo isso aqui, tá? Então, RP vocês conhecem, né? RP é o Enterprise Resource Planning, um sistema de gerenciamento. Só ficou meio ruim de controlar aqui, porque a imagem tá ruim aqui. Só um minuto aí, pessoal. Aqui, peraí. Tá? Então, vamos lá. Isso vai ficar um pouco ruim de controlar aqui, mas a gente dá um jeito, tá? Bom, dentro dessas empresas, né, a gente vai ver qual que é a visão, ou seja, qual que é o contexto de um sistema empresarial, tá, de gestão. Então, a gente tem o quê? Várias funções, processos, informações que acontecem dentro das empresas. Porém, a gente tem também fora, ou seja, quem se relaciona com elas. Por exemplo, os clientes que se relacionam, os fornecedores. Então, assim, eu tenho uma organização, um processo em que eu uso com os funcionários e os agentes externos. Então, nesse contexto, a gente tende a trabalhar isso de forma isolada. Então, cada um no seu tipo de controle, seu tipo de controle de comunicação, sua organização e seus processos específicos, né? Então, essa é uma visão que a gente traz de maneira geral. Então, a gente só observar isso no dia a dia, a gente vai perceber essa realidade, né? Então, deixa eu alinhar aqui. Então, aqui tem um exemplo de algumas funções que existem dentro das empresas, tá? Que são as funções empresariais, que a gente tem relação entre esses processos de negócio. Então, tanto a gente pode ter ali os fornecedores, os clientes, tá? Então eu tenho aqui, para cada função empresarial, ou seja, vai depender do meu tipo de empresa,
o RH, recursos humanos, o marketing, finanças. Eu tenho meus processos específicos, então eu tenho comunicação entre os processos. Então eu tenho geralmente ali, para a área de fabricação, eu vou ter um sistema de controle de fabricação. Para contabilidade, eu tenho um sistema de gestão, de contabilidade, contas pagar, receber, para finanças, pagamentos, entradas e saídas, de marketing e venda. Então tem um sistema específico, tá? Essa é uma visão tradicional, que eu vou ter um sistema, então, para cada tipo de função empresarial, tá? Regulada por o processo, ou seja, por aquele modelo de funcionamento que existe. Ademais, eu tenho os clientes externos e tenho também os fornecedores. Tá? Isso, vocês perceberem, eles trabalham de forma isolada, tudo de forma isolada, né? Então, para cada função, um tipo de sistema. Quando a gente tem integração, tá? O que a gente chama aqui, por exemplo, integração de sistemas, processos de negócio. É mais ou menos o que um RP pode trazer. Então, essa integração, ela faz com que? Com que eu tenha todos os processos dentro de um arcabouço do sistema empresarial e que eu tenho as minhas funções empresariais se comunicando com esse sistema maior. Então, o processo de fabricação, a contabilidade, as finanças, vendas, marketing, recursos humanos, elas estão se comunicando nesse sistema integrado. Então, todos aqueles processos que antes eram isolados, cada um tinha um sistema específico, agora eu posso ter, então, de uma maneira integrada. Tá? E isso permitindo ainda que meus fornecedores, meus clientes, também tenham algum tipo de acesso ou comunicação com essa integração. Tá? Então, aqui só para a gente identificar, um processo de como processamento de um pedido genérico, né? Uma coisa assim genérica, simples, só para a gente tentar validar a ideia aqui. Então, imagine que eu tenho o setor de vendas ali, eu tenho, acho que até foi apresentado. Assim, eu faço um start do pedido, né? Eu gero o pedido, faço a apresentação, aí passo para o setor correspondente, a contabilidade, que vai verificar de acordo com seus processos ou com a sua rotina de análise lá, se o cliente possui crédito, se possa aprovar ou não. Se for aprovado, no caso, ele vai para o setor de fabricação ou para o setor de separação de produto, alguma coisa assim. Se já for uma loja com estoque. E depois faça a expedição do produto. Tá? E aí, no outro setor, ele continua na sua rotina de processo, né? Que seria emissão da fatura, emissão de nota fiscal, comprovantes, entre essas coisas. Então, imagine que a gente tem diversos setores, né? Então, e eu tenho esse processo que pode se comunicar. Então, de maneira integrada, ficaria um pouco mais fácil. Né? Porque, por exemplo, eu só posso separar um produto, às vezes, melhor para uma empresa, se eu tiver análise aprovada. Então, em sistemas diferenciados, eu tenho que ficar consultando, tenho que ficar ligando. Tá? Então, hoje a tecnologia permite que a gente trabalhe com esse tipo de integração. Tá? Essa integração pode ser em um sistema só, tá? Uma parte mais técnica, ou ela pode ser uma integração através de microserviços, né? De outros sistemas. Tá? Então, o que a gente vai estar vendo é uma dessas aplicações integradas, né, empresariais, que se chama ERP, que é Enterprise Resource Planning. Tá? Isso aí vocês vão, quem for trabalhar um pouco, vocês vão conhecer bastante, vão conhecer vários, tá? Então, vamos estar vendo um pouco sobre ERP, tá? Só um minutinho aqui. Deixa eu... Só vou assinar um documento aqui, pessoal, peraí, já retorno.
Tá, voltei aqui, pessoal. Então, continuando aqui, a gente tem aquele cenário, a visão lá da empresa, em que eu tenho todo aquele conjunto de processos. Aí agora a gente integra eles, né? Então, assim, não preciso ter sistemas independentes. Tá? Eu posso ter um sistema completo, modularizado ou interligado de alguma outra forma. Tá? Então, assim, o objetivo aqui é transformar toda essa parte, esse cenário, essa gestão do negócio, de forma que consiga fazer com que um sistema só tenha aquelas informações. Eu gere uma única base de dados, não no sentido estritamente um único banco de dados, mas uma única base de dados com essas informações. Tá? Então, com o objetivo de controlar e integrar os processos produtivos, administrativos e todos os outros processos que possam contribuir, ou seja, os processos facilitadores. Tá? Então, esse é o papel do RP dentro de uma empresa. Porém, geralmente, a gente tem alguns problemas que ocorrem nesse cenário. Né? Por exemplo, existe um problema de comunicação entre os departamentos, é evidente, e isso também, principalmente se a gente pensar naquele modelo de sistemas independentes. Tá? Aí, além disso, nós temos também falta de padronização dos dados. Então, imagine que se eu tenho um sistema para cada função empresarial, imagine que eu possa ter, então, contratado de cada empresa diferente. Por exemplo, o RH, eu contrato um sistema famoso de RH. Aí, para o setor de fabricação, eu vou lá e contrato um outro sistema de controle de fabricação. Porém, são empresas diferentes, ambas consolidadas no mercado e tudo mais, só que elas não se comunicam de forma padronizada. Então, a vantagem de trazer um RP para a jogada é também facilitar, né, ou mitigar essa questão de comunicação e colocar a padronização. Embora, assim, eu já tenha visto ou vivenciado, né, situações que um RP tem problema de padronização entre alguns módulos, né, mas aí depende da parte de desenvolvimento empresarial. Tá? Isso também causa o quê? Uma lentidão ou ineficácia dos processos. Imagine que eu tenho que ficar reconsultando ou não tenho certeza e alguém tem que confirmar, então passa por uma outra parte que talvez um sistema deixaria isso de forma automática. Né? Bom, então, uma solução possível para esses problemas é a implantação de um software de gestão empresarial. Então, você, enquanto profissional, quando você se deparar com um ambiente, uma indústria, um comércio, onde você estiver trabalhando, vocês têm conhecimentos de várias áreas, de gestão, de logística, de pesquisa operacional, todo tipo de análise que possa fazer, você tem agora também uma opção, né, para oferecer uma ferramenta. Bom, a gente pode implantar um sistema de gestão que talvez se adeque aqui e consiga trazer um resultado mais expressivo, né, positivamente falando, dos resultados. Bom, então, para esse tipo de problema, a gente tem o ERP, né? Enterprise Resource Planning. Tá? Então, vamos falar um pouco aqui sobre o histórico, né, desses sistemas. Eles estão relacionados também à evolução da computação, porque a gente tinha as limitações técnicas também, e a capacidade de processamento, de informação, integração, os meios, por exemplo, quanto armazenagem de dados, quanto a comunicação, intranet, extranet, enfim, tá? Toda a parte de infraestrutura, que é um dos tópicos que nós vamos ver também, infraestrutura de sistemas. Ou então, lá no final dos anos 50, tinha seus primeiros sistemas, que era o controle de estoque. Então, a gente pensa em algo simples, mas que ajudava, tá? Então, eu tenho, assim, vamos supor, uma transição de um meio de controle manual para um informatizado, porém, sendo bem específico, né? Imagine que só controlar estoque, quero saber quanto que eu tenho de tal produto, tenho isso. Mas não conseguia compor custos, entre outras coisas, né? Já no início dos anos 70, a gente tinha uma
o surgimento do que chama MRP, né, que é o Material Requirement Plan. Então, ou seja, com a expansão, o comércio, tá, e os computadores também que foram crescendo, né, disseminação, crescendo, eu falo em números nas casas, nos comércios. Na verdade, aqui até então nas empresas, né? Nos anos 70 ainda era computador pessoal, não tinha um destaque, né? Mas aí nós tivemos o surgimento de um sistema que chama de Material Requirement Plan, aqui uma melhoria do controle de estoque. Então, a gente tinha programação da produção e alguns cálculos mais rústicos, né? Cálculos mais simples. Tá? Já nos anos 80, aí, o surgimento dos computadores pessoais deram um enfoque às redes de computadores, né? E a gente teve como se fosse uma evolução do MRP, tinha um MRP2, tá? Que já tinha um controle de chão de fábrica, controle de compras, podia atender alguns tipos de necessidades com relação à tomada de decisão no gerencial, então tinha várias integrações, então é como se fosse uma precedente aqui do ERP, tá? O MRP2. Então a gente tem aqui, ó, geração de relatórios, toda a parte de estoque, tá? A parte financeira, uma gestão de pedidos, produção, mas isso de forma também sem, digamos, um tanto quanto de agregar valor ou, tipo, melhoria nos processos, né? Porque geralmente era adequado ao processo de como o sistema funcionava, não de como a sua empresa funciona, que hoje geralmente tem esse viés. Então, o ERP ele tem que acompanhar o seu processo, que o seu processo de negócio é o que tem uma efetividade, é o que vale para você. Tá? Geralmente, esses sistemas ele é um pouco mais engessados, né? Tinha que seguir o fluxo de como o sistema funcionava. Já nos anos 90, então, a gente começou a ter o surgimento dos ERPs, né? Tá? Então, Enterprise Resource Planning ele surgiu na década de 90. Ele começava a cobrir todas as atividades dentro de uma empresa. Né? E nos anos 2000, eles começaram a ser bem vendidos como um pacote de gestão. Então, no Brasil, teve uma explosão aqui de grandes empresas, como acho que a TOTS, Microsiga, acho que eu não vou lembrar do nome, tem uma empresa de São Paulo e outra de Santa Catarina também, que era com bastante destaque, né, nessa época, em relação à venda de sistemas ERPs, e eles eram vistos como um substituto dos sistemas que poderiam falhar com o bug do milênio. Então, assim, vocês provavelmente não eram nascidos, alguns, mas então, na transição, século, tipo, 99 2000, tinha um chamado bug do milênio, que era esperado, que todo mundo achava que poderia causar tipo um desastre computacional e gerar um caos. Tá? Mas não foi tanto, mas assim, o RP ele se valeu de todo esse contexto, né, falando que podia ser uma solução para isso. Então teve um momento de adoção ali, tá, desses sistemas, né. Bom, então o que é de fato um RP? A gente já viu esse conceito, mas não custa reforçar. Tá? Então, ele é um sistema de informação gerencial. Tá? Então, assim, é importante aqui que a gente tenha a distinção do que é o quê. Tá? Então, nós temos sistemas de informações gerenciais, tá? Vocês têm que lembrar, sistemas de apoio à tomada de decisão, e temos tipos de sistemas também para cada nível desse aqui. Então, lembra da pirâmide de tomada de decisão? Então, eu vou ter, por exemplo, de sistemas gerenciais, alguns tipos, tá? Então, eu tenho a nível operacional, a nível estratégico, tanto a nível de tomada de decisão, então tem para quem que serve o quê, tá? Então, tudo que a gente já foi mostrado, tá? Está sendo reforçado aqui. Então, vale, tipo, tá sempre tentando reformular, né, de forma que eu consiga sintetizar melhor esse conceito, tá? Então, assim, qual que é a ideia que eu quero falar para vocês? É que o RP, ele é uma solução, tá? E o sistema de informação gerencial, ele é uma categoria, digamos assim. Tá? Então, o RP é uma solução naquela categoria. Então, CRM, entre outros. Tá? Aí, dentro de cada um, tem algumas suas características específicas, né? Bom, então, um RP, ele permite
a automação e armazenamento de todas as informações de negócio de uma empresa. Então, aqui que acontece aquela modificação. Eu saio daquele sistema isolado, de sistemas isolados para cada função da empresa, lá, um sistema para o RH, um sistema para o finanças, um sistema para a fábrica, e eu tenho essas informações de modo integrado, né? Então, aqui é aquela pirâmide dos tipos de sistemas de informação e quais os grupos que ela atendia. Então, a gente tinha aqueles principais sistemas, né? Vendas, marketing, fabricação, finanças, contabilidade e recursos humanos, que são as áreas funcionais. Aí o RP, ele tenta integrar tudo isso, né? Aí, obviamente, cada empresa que desenvolve, comercializa conforme o seu modelo de negócio. Uma outra forma de entender o RP, a gente pode observar, ou seja, ver ele como um grande banco de dados. Tá? Bom, se ele é quem armazena todas as informações do negócio, então o armazenamento de dados, a gente imagina como um banco de dados. Então ele pode servir como um banco de dados com informações que interagem e se realimentam. Tá? O que é esse interagem e se realimentam? Porque um módulo, por exemplo, se a gente pensar naquele processo de venda, o módulo fábrica, ele só vai expedir uma mercadoria depois que o módulo financeiro contábil autorizou para aquele cliente. Então, é isso que a gente chama de interação. E se realimenta porque eu estou gerando nova informação. Tá? Então, a partir de um pedido, uma entrada de um pedido, eu consigo criar uma fatura. A partir da fatura, eu consigo criar um novo pedido de produto ou de matéria-prima, qualquer outra nova solicitação. E isso vai fazendo com que o sistema se realimente. Né? Geralmente a gente diz que é isso? O dado inicial, ele sofre mutação de acordo com o seu status, realimentando os diferentes sistemas envolvidos. Então, imagine que eu posso definir aqui uma condição, tá, para algum tipo de dado, tá, para que ele possa ser alterado. Então, imagine um pedido. Então, pedido iniciado, pedido foi para a conferência da contabilidade, status lá de conferência de estoque, depois status despachado. Então, esse é o tipo de mutação que pode ocorrer realimentando os outros sistemas. Então, imagine que pedido iniciado alimenta o sistema de contabilidade, que é verificar o cadastro do cliente, e alimenta o sistema de compras para ver se tem estoque. Né? E a partir que ele muda o status, tem estoque, então separação do produto. E um outro status realimenta outro sistema, separação do produto, então vai gerar uma fatura, gera nota fiscal, e alimenta o sistema de logística, entrega, então despachando o produto. Então isso basicamente é como funciona um RP, tá? Como que essas informações podem interagir dentro desse tipo de sistema. Então, se ele tem um banco de dados de todas as informações da empresa e tem esse tipo de interação, a gente diz que ele é o quê? Um sistema integrado. Tá? Então, a gente pensa assim no conceito. Sempre que eu perguntar para vocês, eu colocar lá na atividade, vocês perceberam que eu gosto de perguntar do modo que você não precise olhar o material, de uma forma que você tente trazer o que você conseguiu absorver daquilo. Então, quando eu falo de um sistema, você fecha o olho lá e imagine não lembrado de toda a aula, mas é sempre quando a gente está em aula, lembrar ou associar com algum funcionamento em algum comércio que a gente já viu, ou em algum outro tipo de contato que já teve, né? Ou até tentar visualizar a maneira que está sendo explicado. Então, eu tenho aqui um sistema integrado, tá? Então, quando a gente fala sistema integrado, é porque eu estou trabalhando com informações de modo interativo, né? Que possibilita que esse fluxo de informações seja único, contínuo e consistente por toda a empresa sob uma única base de dados, né? E sobre uma única base de dados, o modo, como a gente diz, como eu falei também, tem a questão de que esse slide está um pouco desatualizado, mas no contexto geral
de um banco de dados, né, seria uma má prática. Imagine que eu ter todos os dados sensíveis, informações de uma empresa em um único banco de dados. Então, assim, é uma forma de demonstrar isso, era como funcionava também, mas hoje nós temos também isso separado em várias camadas, né, que, pensando na parte técnica. Então, em sistemas, por exemplo, que rodam na nuvem, funcionam de uma outra maneira. Então, é a parte de como a gente vê a infraestrutura desses sistemas. Mas, para a gente entender, a gente pensa que trata desse modo, né? Tipo, digamos, fisicamente falando, eu posso ter uma base de dados que tem pequenas outras bases, né? São compostas assim. Então, não sei se entender. Estão entendendo o que eu quis dizer? Estão aí, pessoal? Acho que eu... Sim, sim. Ah, tá. Beleza. Eu estou olhando aqui, né? Não sei se... Deixa eu abrir aqui. Tentar mostrar esse conceito. Então, deixa eu... Tá. Então, a ideia aqui é o seguinte. Quando a gente fala de um sistema RP, a gente está falando, então, de um sistema integrado. Né? Quer dizer que eu tenho todas as informações de um modo que elas se interagem, né? Seguindo um fluxo único, contínuo e consistente. Tá? Isso aqui é de acordo com os processos da empresa. Tá? E uma única base de dados. Tá falando no modelo técnico computacional mais atual, no cenário atual, a gente pode entender isso. Vou representar aqui o banco de dados. E os meus... Aqui, cada função empresarial lá. RH, finanças, cada um se comunicando no meu banco de dados. Tá? Acontece que isso aqui agora não é mais um sistema isolado, isso aqui é um sistema integrado. Então, eu tenho essa comunicação entre eles também. Beleza? Tá? Esse conceito de única base aqui, eu posso ele estar, digamos, a depender do tipo de tecnologia, arquitetura, não necessariamente fisicamente um único banco de dados, né? Inclusive, que por questões de segurança, a gente tem espelhamento, réplicas, rotinas de backup, tá? Que formam outras situações. Tá? Mas esse é o conceito. Então, só para a gente entender que no RP minhas informações estão integradas, tá? Consigo ter essa interação entre... Eu vou falar aqui módulos, porque geralmente é o que a gente acaba vendo no mercado, na nomenclatura, no dia a dia. Essa interação entre módulos. Tá? Então, pense em módulos como sistemas que eram isolados antigamente, e agora eles estão integrados. Em vez de ser um sistema separado, agora só é um módulo de um sistema maior. Bom, o RP também é um instrumento para melhoria de processos de negócio. Tá? Por quê? Porque com essa informação, um fluxo de informação único, eu consigo ser mais efetivo. Tá? Evita dispersão tipo de tempo na questão de alimentação de dados. Então, eu não preciso ter retrabalhos, evito, entre outros aspectos, eu consigo controlar melhor a questão de estoque, de produção, de tempo, de matéria-prima, logística, parte de distribuição, separação, entre outros aspectos. Né? Eu também consigo ter essas informações em tempo real, disponível, tá? O que permite, obviamente, tomadas de decisões mais assertivas e em tempo mais hábil. Então, se eu tiver essas informações em tempo real. E, contemporaneamente, também temos essas informações à disposição online. Onde quer que o gestor esteja,
tá? Beleza? Vamos lá, continuando. Algumas características. Um ERP ele é desenvolvido de forma que uma solução genérica seja customizada, né? Então, o que seria uma solução genérica? Vou voltar aqui. Imagine que eu tenha a seguinte situação. Eu tenho um módulo de controle de compras, então que é inventário, né, estoque. Eu tenho um de contabilidade, sei lá, parte fiscal, tributação. Tenho um de finanças, contas a pagar, receber, alguma coisa assim. Um RH, contratação, treinamentos, alguma coisa. Enfim, uma empresa, ela tem, geralmente, que desenvolve sistemas, ela cria vários desses módulos, né? Então, pode ter N módulos. Tá? Então, vou chamar isso aqui de módulos. Quando eu contrato, então eu tenho uma solução, eu posso entender que ela é genérica, porque ela atende todas essas necessidades básicas, digamos assim, de compras. Tem um módulo. Contabilidade, eu tenho um módulo. Porém, eu posso integrar os módulos que compõem o meu fluxo de trabalho. Por exemplo, na minha empresa não preciso, eu trabalho com serviço, prestação de serviço. Então, eu não preciso do módulo de fábrica, né? Então, não tem essa necessidade. Tem um X aqui. Então, eu vou adequar os meus módulos de acordo com a minha realidade. Então, eu tenho essa solução genérica e vou customizar. Tá? E detalhe, aqui essa customização ela parte tanto da parte de fluxo de funcionamento do meu negócio, quanto uma parte específica. Imagine que a contabilidade de uma empresa no Mato Grosso seja um pouco diferente da contabilidade de uma fábrica lá em Manaus. Imagina que eu tenho duas fábricas, uma no Mato Grosso e no Amazonas, lá na Zona Franca de Manaus. E tem um monte de incentivos, isenção, tributação diferenciada. Então, eu tenho a contratação de uma solução, no geral, no aspecto genérico, para controlar compras, contabilidade, finanças, mas eu tenho essa customização de acordo com a minha necessidade. Tá? Geralmente, ele possui uma arquitetura aberta. A arquitetura aberta quer dizer que possibilita usar diferentes sistemas operacionais, bases de dados e hardware. Isso no sentido de que no parque tecnológico do cliente, é o conjunto de equipamentos que ele tem, os computadores, dos departamentos, os dispositivos, a impressora, uma coisa, scanners, todo tipo de equipamento. Aí tem departamento que tem Linux, outro que tem Windows. Geralmente os ERPs eles tinham essa característica de ter essa arquitetura aberta para possibilitar essas diferentes situações, né? Porém, nem sempre isso acontece, né? Eu vejo muitos sistemas, principalmente para órgãos públicos, né? São basicamente rodando sobre o sistema Windows, né? Sobre o sistema Windows. Mas, hoje, nós temos o que a gente chama de SaaS. SaaS. Serviços, acho que esse aqui, a Service. Só não lembro se eu escrevi correto aqui. Na verdade, o que é isso aqui? Eu tenho a disponibilização disso aqui na nuvem. Então, quando eu tenho isso aqui na nuvem,
eu não importa que o meu cliente, que sistema ele use. Ele só precisa ter um browser lá, o Chrome, o Internet Explorer, o Mozilla. Ele acessa por um navegador. Plataformas as services, né? Deixa eu ver aqui. Um serviço que fica disponível online. Então, assim, hoje eu vejo muito sistemas ainda rodando só em Windows, principalmente quando é para empresas públicas, mas existe uma crescente nesse modelo aqui, de nuvem. Então, rodando na nuvem, eu tiro esse fator limitador de tecnologia, tá? E reduzo o custo na hora da fabricação do sistema. Imagina que eu tenho que fabricar para vários tipos de sistema operacional. Então, se eu consigo colocar isso de modo que funcione em nuvem, também é interessante, tá? Então, da mesma forma para os tipos de hardware, vamos supor que hoje a gente não tem tanta essa verificação, mas dependendo do tipo de negócio, eu tenho hardwares específicos. Aqui a gente não... Um modelo de gerenciamento, sistema integrado, basicamente não tem. Mas poderia ter questão de compatibilidade com impressoras térmicas, né? Vamos supor que é para emissão de cupom fiscal. O meu ERP, meu PDV, que é um módulo, geralmente, que é um sistema de ponto de venda, para ele emitir o cupom fiscal, ele é aquelas impressorazinhas térmicas, pequenininhas, que vocês veem no mercado, imprime rápido. Então, aí tem que ter, no caso também, suporte a esse tipo de hardware, aos bancos de dados de diferentes formatos, por exemplo, SQLite, MySQL. Tá? Por quê? Vamos supor que Oracle, e cada banco de dados ele tem um modelo também, uma forma específica de funcionamento, né? Pode ser relacional, não relacional, tem uma limitação. Tem bancos gratuitos, tem bancos pagos. Então, às vezes, o cliente ele vai optar por uma solução que seja mais adequada financeiramente também. Tá? Então, a gente sabe que licenciamento de banco de dados de grande empresa também é caro. Mas, geralmente, eles acabam usando por ter mais confiabilidade, segurança e suporte. Tá? Enfim, um ERP ele tem que ter essa arquitetura de forma a funcionar, né? Integrar também esses diversos componentes de hardware e software, né? Sistemas operacionais. Estão entendendo aí? Tranquilo? Tá? Então, beleza, vamos continuando aqui. Então, qual que são os objetivos de um ERP? A gente pode classificar ele como os objetivos primários e secundários. Ou seja, um objetivo principal e outros objetivos em gerais. Mas o objetivo principal ou objetivo primário é que que a empresa tenha cada processo da empresa sob controle em um dispositivo eletrônico, um computador. E, ao mesmo tempo, integrar essas informações resultantes desse controle. Então, o objetivo principal é que cada processo esteja sob controle do computador, ou seja, tenha essa informação armazenada, que eu consiga, e ao mesmo tempo consiga integrar as informações, tá, resultantes desse controle. Esse é o objetivo principal. Então, a gente tem outros objetivos, que são os secundários, tá, que estão todos relacionados, a alta integração entre funções, troca de informações dentro da cadeia de valor. Então, isso, quando passo dentro da cadeia de valor, isso vai desde o cliente, fornecedor, funcionário, departamento, tá? Principalmente isso aqui, importante, a redução de tempo de ciclo de preenchimento da demanda, diminuição de dispersão geográfica, eliminação de redundância de dados. Então, imagine que eu gerava os mesmos dados em vários departamentos, tinha um tempo de preenchimento deles, então eu tenho essa redução de redundância, consequentemente de tempo, tá? Atendimento de pedidos ao invés de criar estoques, então posso trabalhar ao invés de montar. Esses aqui são objetivos
não secundários, mas eu falo assim, outros objetivos que a gente pode elencar mais aqui. Então, tudo que o RP pode fornecer como benefício se torna um objetivo. Então, depende do que a empresa contratou, tá, para atender a sua necessidade, isso aqui é um objetivo. Então, mas principalmente nas características gerais, no objetivo, ou na configuração genérica de um banco de dados de um RP, eu tenho que atender pedidos ao invés de criar estoques, né? Tipo um SCM, gerenciamento de suplementos, cadeia de suplementos. Então, imagine que só com esse tipo de controle eu consiga diminuir muito os meus custos, né? Bom, aqui tem uma visão de um sistema RP simples, né, que tem alguns módulos, módulo de armazenamento, então seria almoxarife, alguma coisa assim. Então tem estoque, suprimento, módulo de compras, tem ali recebimento de mercadorias, que de lá vai para o armazenamento, tem geração de pedidos, sistema de cotações, eu tenho um sistema comercial, que eu tenho o CRM, que é tratar os dados relacionados aos clientes, administração das vendas, o marketing. Eu tenho um módulo de transporte. Tem um módulo de transporte que não trabalha com toda a parte logística, transportadora, fretes, um módulo contábil, tipo plano de contas, lançamentos, módulos fiscais, toda a parte de auditoria, tributação, módulo financeiro, que é caixa, contas a pagar, receber. Então, no geral, a gente olha aqui o RP dessa forma, como sendo aqueles vários sistemas que eram isolados. Tá? Deixa eu fazer isso aqui. Aqueles vários sistemas que antes eram isolados, agora eles estão interligados. Observa aqui, ó. Agora tem essa troca de informação aqui de todos os meus departamentos, tá? De acordo com o meu fluxo ou com o meu processo. Então, antes eu tinha isso aqui como um sistema só, isso com outro sistema, para cada função empresarial era um sistema, e agora eu tenho isso de modo integrado, tá? Que permite com que eu tenha, ou que eu alcance esses objetivos, né? Integração de instruções, troca maciça de informações na cadeia de valor, redução de tempo, né? Basicamente. Bom, pode entender também com relação, obrigado, com relação à arquitetura, tá? Esse funcionamento, tá? Então, tem a figura do banco de dados central, tá? Aquela que armazena todas as informações, e os meus módulos, né? Etc. Todos os meus módulos. Porém, lembre que o módulo agora ele está cercado, tá? Dentro de outra caixa aqui, que representa essa integração dos módulos. Então, ao invés de sistemas independentes, eu tenho módulos, tá? E um banco de dados central, que pode significar uma figura de outras tecnologias de banco de dados, né? Essa arquitetura aqui, ela é definida como um tipo de arquitetura computacional. Funcionamento, cliente-servidor, em que eu tenho um servidor central e tenho todo o banco de dados, os módulos instalados lá, e cada computador vai acessar esse servidor, que cada computador chama de cliente, e onde estão as informações chama de servidor, tá? Isso é um modelo, tá, arquitetural, uma arquitetura, cliente-servidor, né? E nós temos aqui, então, os clientes desse sistema, os diretores, os funcionários que vão estar inserindo informações, manipulando, clientes da empresa, né? É diferente esse caso aqui, esse cliente-servidor, quer dizer o cliente do servidor, ou seja, quem acessa, tá? Nós temos aqui, de fato, os clientes da empresa que consomem os produtos ou serviços daquela empresa e os fornecedores. Então, eles também
participam agora dessa integração de informação. Tá? Um detalhe aqui, lembrando, essa arquitetura aqui, cliente-servidor, só nos diz respeito a como está instalado, como que é acessado. Então, eu tenho um servidor, tá, com um banco de dados central e todos os módulos instalados, e esses atores aqui, eles se comunicam com o sistema. Tá? Hoje nós temos arquitetura cloud, por exemplo, arquitetura em nuvem, funciona semelhante, só que geralmente numa rede que a comunicação ocorre pela internet. Então, esse tipo de arquitetura ele vai estar em outro local e o consumo é feito por outro caminho. Então, não tem limitação de sistema operacional, posso acessar por browser, por exemplo, né? Mas respeitando essa característica aqui de tentar unificar, de unificar, né, todas as informações em um lugar, tá? Conceitualmente falando. Bom, então, o que a gente pode ter de bom com isso? Óbvio, são aqueles objetivos, né? Se a gente alcançar, a gente tem aqui a integração dos sistemas. Então, eu tenho vários sistemas que podem estar interligados. Posso ter toda uma visão ali holística de como funciona a minha empresa, então, uma visão global dos negócios. Então, imagine que isso é muito importante. Talvez vocês já conheceram alguma metodologia de desenvolvimento de projetos, gerenciamento de projetos. Não sei se vocês já viram em alguma disciplina, alguma coisa assim. Mas talvez um estudo sobre o Kanban, vocês já ouviram? É uma coisa, as metodologias Lean, Six Sigma. Enfim, tá. Quando eu tenho as informações concentradas, eu consigo ter uma visão mais abrangente, né? Então, se eu tenho uma visão global, obviamente benéfico, eu consigo tomar uma decisão mais assertiva, mais rápida. Tenho um melhor controle, ou seja, controlo isso efetivamente, então, maior controle dos processos produtivos, de todas as atividades que dão suporte a esses processos, tá? E tem automatização de vários aspectos, então, isso provoca maior agilidade, obviamente. Então, se eu consigo automatizar alguma coisa, eu tenho mais produtividade. Aí isso gera ganhos e são de velocidade também. As informações, elas são mais consistentes, ou seja, tem maior confiabilidade nos dados, porque eles são gerados nos sistemas e não saem do sistema. A gente tenta trabalhar com algumas parte técnica, por exemplo, alguns tipos de dados específicos que possam ser auditáveis também. Então, quando eu tenho maior confiabilidade dos dados, então quer dizer que eu tenho menos retrabalho. Então, eu gero menos retrabalho, tá? Tem apoio ao processo de tomar as decisões, porque eu tenho as informações sensíveis ou importantes ali da minha empresa, que podem direcionar a tomada de decisão do gestor. Tá? E, obviamente, isso aqui dentro de um RP, a gente pensando nos outros tipos de sistemas, a gente tem essas informações alimentando outros sistemas que permite fazer análises melhores, inferir, aplicar inteligência artificial, alguma coisa para tentar ser mais preditivo em algumas coisas. Tá? Então, os sistemas de informações gerenciais com outros sistemas, de suporte à tomada de decisão, por exemplo, eles também tendem a ter um meio de se integrar. Tá? Então, lembrando que nós estamos falando só do ERP, então só dentro da empresa, da gestão geral. Tá? Porém, geralmente, nem tudo é um mar de rosas, né? Então a gente tem alguns problemas. Usar um ERP não necessariamente quer dizer que a empresa está integrada, tá? Isso é eu não sei, não posso dizer hoje, né, mas principalmente no início ali dos anos 2000, com o ERP caindo no gosto dos clientes, né, o crescimento do ERP, só instalar o programa não quer dizer que eu tenho, que
que minha empresa ela esteja trabalhando de forma integrada, né? Às vezes, eu tenho que pensar na questão da parte do processo, tá? Um problema também que é caro para implantar um ERP, tá? Realmente hoje a gente vê bastante solução barata, soluções gratuitas, para pequenas e médias empresas, né? E para algum determinado tipo de serviço que elas prestam. Mas ainda assim tem um alto custo de implantação. Se você tiver que colocar servidores, tratar consultores, licenciamento de software, comprar equipamentos específicos. Um outro problema é a dependência do fornecedor do pacote. Então, eu fico refém do meu fornecedor, que oferece algum módulo para comunicar com o outro. Por quê? Aquela questão da padronização. Então, imagine que eu compro um módulo de vendas, um módulo de RH, por enquanto é só o que eu preciso, e o contábil, mas futuramente eu tenho que colocar outro. Então, provavelmente eu tenho que comprar daquele fornecedor já, para que eu vou integrar essas informações, né? Então, isso é um problema, essa dependência, tá? Também tem dependência entre departamentos de empresa, né? Por conta do uso de um ERP, e aumento da carga de trabalho dos servidores da empresa, extrema dependência dos mesmos. Esses servidores, né, são os equipamentos, tá? Então, imagine que eu tenho toda a integração dentro de um tipo de servidor, e se ele cai, todos os sistemas praticamente param. Então, também é um tipo de problema, tá? Obviamente, isso aqui, hoje em dia, é contornado, tá? Existem tecnologias diferentes, arquiteturas diferentes, que mitigam esse tipo de problemas, tá? Somente que a gente tem hoje serviços que são escaláveis, né, de alta disponibilidade também. Alta disponibilidade quer dizer que esteja o tempo todo, o máximo de tempo possível disponível o serviço. Então, existem arquiteturas específicas para oferecer essas soluções de alta disponibilidade, escalabilidade, ou seja, cresce conforme a empresa também. Obviamente, os custos também acompanham, né? Porém, ainda existem esses problemas, né? Bom, e como funciona a implantação de um ERP? Bom, isso aqui talvez fique a cargo de empresas tecnológicas, né? A implantação, mas é interessante a gente conhecer como que funciona. Por quê? Principalmente em algumas etapas em que o processo vai ser discutido, ou redesenhado, ou definido, vai haver a participação do contingente da empresa. Tá? Então é o seguinte, a gente tem que ver aqui quais são os objetivos pretendidos, o que a empresa quer, né? Analisar os processos atuais do negócio. Então, isso aqui envolve os funcionários, a quem compete cada etapa, né? E a parte de treinamento dos usuários. Então, assim, para implantar, a gente tem que ver o que eu quero, escolher os módulos, fazer todas as adaptações, analisar os processos de funcionamento e fazer o treinamento dos usuários, né? Bom, esse aqui é um exemplo também antigo, mas geralmente a gente tem um tempo grande, né? Tá? Aqui fala que para implantar um ERP envolve um projeto longo de aproximadamente 3 anos e pode trazer problemas, né? Hoje isso aqui talvez não, com, sei lá, um mundo tão dinâmico, né? 3 anos para implantar um sistema é inconcebível. Mas para operacionalizar ele, deixar ele 100%, digamos, se você tem realmente um longo tempo. Tá? Principalmente quando você tem muitas modificações específicas. Então, você tem alguns problemas com relação a isso. Por exemplo, falta de experiência dos consultores, resistência dos funcionários a utilizar a tecnologia, atrasos, base de dados não centralizada, a interface comum e alto custo com consultorias e treinamentos, né? Ainda isso aqui ocorre, principalmente quando você tem sistemas grandes, né? Por exemplo, os SAPs da vida, né? São caros, tá? Bom, eu vou dar um intervalo aqui de 10 minutinhos para a gente falar das fases de implantação, tá? Aí depois disso tem um estudo de caso, aí a gente volta, tá? Só 10 minutos, pode ser?
Beleza, pessoal? Voltei aqui. Então, vamos ver um pouco sobre as fases para implantação. A gente pode dividir em fases para facilitar a compreensão. Mas isso aqui é um objetivo um pouco específico com relação a quem vai, de fato, fazer esse processo, né? Bom, então, na primeira fase, é feito o que a gente chama de raio-x, ou seja, vai analisar todos os processos com relação ao negócio, ou seja, todas as práticas, os processos de negócio da empresa e definir qual a melhor solução de ERP para a empresa. Então, eu tenho que fazer esse levantamento primeiro, entender tudo isso, para depois encontrar uma solução de ERP específica para a minha necessidade. Tá? Em uma segunda fase, eu vou ter o desenvolvimento. Então, a partir da aplicação que foi escolhida, eu vou fazer essa configuração, tá? Bem como a configuração de modelo de funcionamento, tá? E alguns outros aspectos, por exemplo, treinamento, instalação. Tá? Na terceira fase, a gente tem um teste, que eu já tenho a solução colocada em um ambiente de teste para que eu consiga trabalhar e identificar algumas falhas, né? Lembrando que isso aqui, ele está num formato de modo que o RP geralmente construído e instalado no loco, né? Difere de uma solução online. Tá? Na quarta fase, a gente tem o treinamento, então todos os profissionais eles vão ser treinados para saber como utilizar o sistema antes de implementar, no caso de concluir toda essa implementação. Já na quinta fase, depois do treinamento, então eu tenho a implementação, tá? E que o software ERP ele vai ser instalado, de fato, na empresa e começar a ser utilizado. E após isso, eu tenho a fase de avaliação, em que vou estar sempre avaliando o ERP, observando a necessidade de alguma melhoria. Tá? Então, um sistema de grande porte, principalmente, uma empresa, ele está sempre passando por evolução, porque as empresas estão sempre mudando também alguns aspectos, evoluindo nos processos. Então, os sistemas têm que acompanhar, tá? Então, essas fases aqui, elas são só para exemplificar a etapa de implantação. Então, algumas etapas, algumas fases aqui, elas seguem, de fato, isso aqui, mas quando a gente tem por exemplo, um ambiente que não instala em loco, né, às vezes é um pouco diferente. Então, na dinâmica atual, que eu tenho sistemas em nuvem, tem base de conhecimento, tem sistemas de treinamento também, EAD, etc., a gente consegue mitigar ou diminuir alguma dessas etapas, né? Uma dessas fases. Tá? Mas a gente pensa no contexto do RP de uma grande empresa. Beleza? Bom, então, existem algumas mudanças necessárias, né, para que a gente possa implantar um RP, tá? Que são importantes. Então, as principais são a parte estrutural, estrutura física mesmo, se necessário, questão de toda a parte de ambientação, salas, com ar-condicionado para servidores, alguma coisa, então toda a parte técnica de cabeamento, estrutura, e algumas mudanças que são necessárias a níveis de cultura da empresa, tá? Que é importante, porque para não ter aquela resistência do funcionário, aquela barreira para alimentar o sistema, para fazer coisas, eu não fazia isso, tem que fazer isso agora, eu estou fazendo muito trabalho, tá? Mas, obviamente, ele está colocando uma informação que é importante para a empresa, que vai ajudar na tomada de decisão. Então, mudança na operação, mudança de estratégia. Lembrando que é importante que o usuário participe de cada fase do processo para que ele possa conhecer melhor, né? Ou seja, aprender dos consultores e não ficar se tornando dependente. Tá? Ocorre muito você ter que ficar ligando para as empresas que fornecem sistemas por conta de pequenos problemas, né? Que às vezes não são tão difíceis de resolver. Então, às vezes é uma questão de processo mesmo. Eu estou tentando lançar uma nota, mas o botão está apagado. Primeiro, para você lançar, tem que cadastrar um produto. Então, coisa assim do gênero. Então, é importante que o usuário ele participe de cada etapa. Bom, agora eu vou mostrar alguns exemplos de sistemas, né? Por exemplo, o SAP, é um dos maiores RP do mundo, SAP R3, aí tem várias nomenclaturas do SAP de acordo com a sua necessidade, SAP Analytics, HANA, enfim. Tem o software RP da SAP, no caso aqui na época atual mais SAP,
divididos em módulos que são personalizáveis, finanças, vendas, distribuição, materiais, RH. Esse sistema SAP, ele permite que você faça essa personalização, então você consegue programar, tá, utilizando a linguagem ABAP, né? Hoje você consegue utilizar a linguagem Java no SAP. Então, eu tinha linguagem ABAP, que ainda também, eu conheço algumas usinas que utilizam, que tem esse sistema, tá? Que está nessa quarta geração, no caso dessa linguagem, uma linguagem proprietária, semelhante ao COBOL, tá? E permite que se altere o código do sistema diretamente. E também integra com o banco de dados via OpenSQL. Tá? Então, assim, atualmente a gente tem outras linguagens, tá? Por exemplo, o Java. Eu posso estar modificando os meus módulos, tá? Modificando o meu sistema. Então, geralmente, são grandes empresas que têm processos bem rígidos, processos de negócios rígidos, que além de ter no seu quadro ali as pessoas que operam, tem também desenvolvedores, né? Alguns outros RPs, por exemplo, os Oracle Foundations, que eu acho que não existe mais, DataSul, que eu tentava lembrar, o BAN, RPLN, LX, SA, aí são antigos, né, que o Microsiga, e hoje a gente tem N outros softwares, então, vou colocar RP ali no Google, a gente vai conhecer vários, né. Bom, é que tem alguns estudos de casos que foram apresentados, eu quero estar mostrando para vocês alguns deles, tá? No caso da Daveni e da Votorantim, tá? A importância de um RP. Então, esse aqui é uma parte bem interessante, principalmente para você enquanto engenheiro, ter esse tipo de visão e informação para que você possa se destacar ou levar a sua gestão, uma coisa assim. Tá? Então, vamos lá. Empresa da Daveni, provavelmente vocês conhecem, já ouviram falar. Tá? Uma empresa de produtos de beleza, então um portfólio de 3 mil produtos, mais de 30 anos de existência. Tá? Alguns dados ali da empresa, o site, indústria de bens de consumo, o que ela tinha de problema? Então, o principal desafio era as informações não confiáveis sobre seus negócios. Então, imagine que eu tenho um grande negócio, uma indústria nacional, com informações que não pode me dar resultados confiáveis. Qual que era esse problema? Então, com a expansão das operações ao longo dos anos, a empresa acabou perdendo o controle de alguns dos processos fundamentais. Então, tinha as informações que não eram confiáveis. Isso representava um risco, né? Pois eram esses dados que orientavam a compra e venda. Então, imagine que se em algum momento esse dado não fosse tão assertivo, poderia gerar um grande prejuízo. Tá? Então, esse era o problema. Parte técnica, sistemas legados, né, não tinham contabilidade fiscal e nem contábil. Então, sistemas legados, sistemas que já existiam, que não eram integrados, então, sistemas separados, legados, não possuía sistema de rastreamento dos produtos e múltiplos sistemas operacionais, ou seja, tinha falta de comunicação entre eles, porque tinha vários sistemas operacionais, no caso, sistemas rodando o software. Tá? Então, qual que foi a solução? Implantar um RP, tá? Geralmente, esse processo de implantação levou 8 meses. Tá? Obviamente, como toda implantação de RP em uma grande empresa exige um grande esforço, leva um tempo. Então, exigiu um esforço coordenado, planejamento de trabalho, a motivação de equipe, vários controles de overhead, ou seja, sobrecarga ali da companhia. Tá? E em 12 meses, no período de um ano, a empresa conseguiu reduzir cerca de 32% das despesas operacionais. Então, imagine reduzir 32% de despesa operacional em uma grande indústria, em um período de um ano, por conta de organização da informação. Tá? Então, isso é um dado muito importante. Quando a gente tem informação dispersa, não tem integração, faz com que a gente acabe perdendo o controle em algum momento. Então, principalmente quando é uma grande empresa. Tá? Bom, o que eles implantaram? Foi o SAP R3 com os módulos administração de material, MM, planejamento e controle da produção, finanças, vendas, distribuição, controladoria e análise de rentabilidade. Eles utilizaram servidor, hardware HP e os sistemas Windows. Tá?
Quais os benefícios? Começou a ter uma informação mais confiável, então consolidar as informações, aumentar o nível de controle financeiro e operacional, uma visão geral do negócio, então eu tenho tudo sobre todo tipo de informação, imagine todos esses módulos da empresa, então toda a parte de administração, de material, de finanças e vendas, então eu tenho uma visão geral e capacidade de previsão e rentabilidade. Né? Bom, é um caso interessante também de apresentar aqui da Votorantim. Vocês provavelmente conhecem a empresa de celulose e papel, que hoje tem também fábricas de cimento. Votorantim, ela tem um quadro de mais ou menos 7.800 profissionais, tinha na época, né? Então hoje é bem maior, acredito. Então, sendo 3.800 profissionais fixos, alguns terceirizados, faturamento ali de 1,8 bilhões de reais, né? 1,8 bilhão de reais. E alguns dados ali sobre o tamanho do negócio. 176 mil hectares de área florestal e 4 fábricas. Então, essa é a empresa de celulose e papel. Né? Alguns dados da empresa. Qual era o principal desafio? Integrar os processos e agilizar isso, né? Visando a agilidade. Bom, problema, integrar os processos em busca de agilidade, implementando soluções que atendessem às necessidades do mercado corporativo, permitindo, entre os benefícios, reduzir o custo e otimizar o trabalho interno. Então, eu queria otimizar o trabalho interno e reduzir o custo. Consequentemente, isso aumenta os lucros, né? Então, a solução foi suporte SAP, né, solução de gestão empresarial, implementar e colocar dentro de um único sistema todos os processos do negócio. Obviamente, toda aquela parte de sistemas isolados agora estão integrados, permitindo que todos os gestores tivessem informações em uma única base de dados, né? E as informações pertinentes do negócio, facilitando a tomada de decisão. Bom, o que foi implementado? O MySAP, CRM, de relacionamento com o cliente, Customer Relation Management e o SAP R3, alguns dados de usuários do sistema, aproximadamente 1.650 usuários do sistema, plataforma de hardware IBM RISC 6000, servidor, tá, de instruções reduzidas, um sistema específico, né, uma arquitetura diferente do que a gente... E um sistema operacional em Unix, para esse tipo de servidor aqui. Bom, alguns benefícios que foram alcançados. Como foi instalado ali o CRM, então, um benefício foi personalização do relacionamento com clientes, fornecedores, tá? Maior agilidade na captação, atualização e disponibilização de informações para os clientes e fornecedores também. Então, aquele módulo permitiu isso. Redução do custo de transações fora da internet, redução do custo operacional, do papel e de mão de obra, e redução de atendimentos por telefone. Tá? E também foi possível investir no relacionamento dos fornecedores com a área de compras e dos clientes com a área comercial. Esses foram alguns dos benefícios de se usar uma solução integrada, tá, de uma grande empresa. Então, geralmente, quanto maior a empresa e melhor a integração, maiores são os resultados. Tá? Bom, pessoal, por hoje é isso. Então, queria agradecer a participação. Tá? Até a próxima aula aí. Beleza? Só um detalhe aqui, eu acho que eu não compartilhei a tela, tá? Faltou aqui, mas eu vou disponibilizar o slide, então vocês tentem acompanhar lá, beleza? Um abraço.